Olha, é lamentável hoje as atitudes de pessoas que eram um referencial para nós que, quando iniciamos na fé, tinha essas pessoas como modelo, como exemplo, como um representante de Deus na face da terra. E hoje a gente vê como essas pessoas estão terminando ou terminaram o seu ministério de forma deprimente, caótica, deplorável, vergonhosa e correndo em risco até mesmo perder a salvação. E qual é a causa disso? Qual é a causa disso? Pessoas que começaram a sua vida cristã, o seu ministério, no Espírito, regido pelo Espírito Santo, submisso ao Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. Deus foi exaltando, Deus foi honrando, Deus foi prosperando e Deus colocou em um nível superior. E essa pessoa, ao invés de ficar reconhecendo que é Deus, que tudo é Deus, que é Deus que faz, é Deus que exalta, é Deus que honra, entendeu que era mérito delas e achou que poderia fazer o que bem entendia, que estava em um nível de comunhão tão íntima com Deus, que ele sabia manipular Deus e negociar os seus erros com Deus. Hoje essas pessoas são exemplos de vergonha, e muitas delas estão no vale do desprezo, não porque pessoas abandonaram, mas porque elas estão colhendo o que elas plantaram. Pessoas que eram voz da moral, que eram eco ou trombetas da santidade, pessoas que envergonhavam uma pessoa na frente do altar ao discipliná-la. Quando era do sexo feminino, muitos chamavam essa pessoa de meretriz. Quando era do sexo masculino, chamava esse indivíduo de uma pessoa sem vergonha na frente de todo mundo. Pessoas que, quando tinham um caso de uma ovelha para resolver, que quebrou o 7º mandamento ou que aconteceu algum deslize, ela não usava de misericórdia e mandava essas pessoas para a masmorra do inferno, sumir da frente dela, não usava de compaixão, porque ele se sentia o santo, o impuro, o intocável, o imune, o divino. A voz dele era a voz de Deus ecoando na face da terra. E, com o passar do tempo, Deus, vendo a podridão e o Espírito Santo entristecido, e haja vista que Deus e o conselho do Deus Trino, tanto Pai, Filho e Espírito Santo, não são coniventes com o pecado de ninguém. De ninguém é o conivente. Então Deus vai agindo, criando estratégia, primeiro dando oportunidade de arrependimento. E quando a pessoa já é de dura cerviz, que Deus percebe que não quer o caminho do arrependimento, então as coisas afloram. Então a gente recebe notícia de homens idosos, destruindo o ministério, destruindo família, destruindo igreja. Nós vemos diante dos nossos olhos pessoas, seja do sexo masculino ou feminino, jogando tudo de água abaixo. E quando a gente vai receber as informações chegam até nós, a gente pensa que aquele caso aconteceu ontem, mas são casos de anos, que vêm praticando as escondidas. E por que isso? Ou por que isto? Por que isso? É diabo? A tendência dessas pessoas é dar a paternidade ao diabo. Mas não tem nada de diabo. É a igreja? Não tem nada de igreja.
Outros dizem, não, é meu cônjuge. Tenta terceirizar a culpa igual Adão jogando para cima de Eva. Mas, na verdade, tudo isso é uma questão de caráter. É uma questão de perseverança, de temor ao Deus dos céus. Pessoas que começaram no Espírito estão terminando na carne. E não sou eu que digo isso. É Paulo que diz isso aos Gálatas 3:3. Olha, só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei. Digo, eu estou lendo o versículo 2 e vou chegar ao versículo 3. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pergunta Paulo. Olha agora o versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo estava questionando os crentes que começaram pelo Espírito e agora estava entrando pela carnalidade. Quantas pessoas que realmente foram chamadas, que realmente tiveram uma experiência com Deus, que receberam o Espírito Santo, um dom, que foram um arado na expansão do reino de Deus, mas perderam o temor, perderam o pudor, quebraram a aliança, afrontaram o Deus dos céus, se sentiram deuses autônomos, achavam que podia administrar os seus próprios pecados. O que é isso? Hoje estão na lama, estão na sarjeta, estão na amargura. Por que isso? Porque começaram no Espírito e terminaram na carne. Querido, a carne tem que ser morta diariamente. Caso contrário, começa no Espírito e termina na carne. E não vem me dizer que o tempo sara as feridas que foram abertas na carne. Que não sara. Somente confissão de pecado, arrependimento, compromisso, fidelidade, temor, vida no altar, santidade com Deus. Para não terminar mal. Para não terminar sendo modelo de vergonha, de escândalo, de exclusão. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor Deus tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor Deus tenha misericórdia do seu rebanho, dos seus líderes, que possamos receber um sacudir de Deus e acordar para a realidade. Então eu rogo aqui encarecidamente, valorize o que Deus te deu. Não brinque com a carnalidade, com o pecado. Começou no Espírito, lute. Não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Eu te peço isso pelo amor de Deus. Não termine seu ministério na carne. Tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. Para que você termine sua história de vida banhado, regido no Espírito, assim como começou. E não como alguns que começou no Espírito e acabaram terminando na carne.